eu e você temos espírito de profecia, eu e você temos mil e uma coisa para que a gente estude a palavra de Deus. O problema é que nós não temos o querer, é a vontade. É isso que falta na gente. Deus ele vai dar oportunidade para eu e você estudarmos a Bíblia diariamente. Só que nossa correria, nossos afazeres, nossa vida faz que a gente deixe Deus em segundo plano. Mas na hora que o negócio aperta, aí a gente corre atrás de quem? De Deus. Irmãos, em Atos capítulo 2, como a gente viu, a Bíblia diz que eles partilhavam o pão. Aquele pão ali que a Bíblia está dizendo não é só o pão físico, é o pão espiritual. As pessoas iam de casa em casa, as pessoas que iam para a igreja para estudarem a Bíblia. Hoje em dia nós chegamos na casa das pessoas, as pessoas não querem estudar a Bíblia. Às vezes os membros da igreja não querem estudar. Os membros da igreja não querem estudar, nós estamos passando a Bíblia. Os membros da igreja não querem se aprofundar. E aí o que é que acontece? Tem medo de ser como missionário, porque não conhece a Bíblia. Tem medo de dar o estudo a alguém, porque não está se aprofundando nas Escrituras. Ontem lá no pequeno grupo, eu estava lá no PG, e teve uma parte, uma frase que dizia que hoje nós estamos, as pessoas hoje estão, os jovens, ela dizia assim, os jovens estão conectados com tudo, menos com Deus. E é verdade. Tudo que é meme, a gente sabe o que é. Qualquer notícia no Instagram, a gente sabe. Qualquer coisa, e as muitas vezes besteiras, a gente conhece. Mas a palavra de Deus a gente conhece tudo. Para decorar um versículo, até isso aí. A gente também faz um pôr do sol, aí está lá numa roda, vamos lá, citar um verso. Tem um que não sabe citar um verso, vai procurar no celular. Por que não sabe o verso? Porque não estuda a Bíblia. Simples assim. Ah, eu tenho dificuldade, tem dificuldade de decorar. Sim. Mas pelo menos um verso vai conseguir, irmãos. Um verso vai conseguir. Como é que a gente aprende as músicas? Repetindo, escutando várias vezes. Fica na cabeça. Fica porque a gente escuta várias vezes. Porque a gente está repetindo. Versos bíblicos, se eu estiver olhando todos os dias, se eu estiver estudando, principalmente quando está estudo bíblico, que vê aqueles versos várias vezes, vai ajudar a memorizar? Sim. A gente não vai decorar todas as histórias, mas versos a gente vai decorar. A gente vai decorar, a gente vai aprender. Sabe por que a gente não aprende? Porque não estamos estudando. O problema está aí. E Deus, ele pede, Jesus foi quem pediu isso, foi quem citou isso aí. Examinem as Escrituras, porque nelas você vai encontrar a vida eterna. E elas falam de mim. Irmão, Deus olha para a igreja e que Deus quer ver uma igreja reavivada e reformada. Reformada que eu digo espiritualmente. Mas isso só vai através da oração e do estudo da Bíblia. Não adianta você se programar para ir para o Together. Não adianta você se programar para ir para qualquer evento da igreja, para o Ministério da Mulher. Se você for e você não estiver estudando a Bíblia, você vai e volta do mesmo jeito. Não adianta nada. Sabe onde é que começa a transformação? É na nossa casa, quando a gente se levanta cedo para estudar a Bíblia, para orar. Sabe quando é que Deus vai ver essa igreja unida? Quando eu estiver fazendo isso na minha casa. Quando eu estiver orando, quando eu estiver estudando a palavra de Deus, quando Deus encheu o meu coração daquilo e eu querer partilhar com as pessoas, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se eu encher meu coração das coisas de Deus, eu vou falar das coisas de Deus. Agora, se eu encho de outras coisas, eu vou falar das outras coisas. Não tem para onde correr. Deus, ele espera que a igreja também seja uma igreja missionária. Em Mateus capítulo 28, nós vemos ali Deus ele dando uma ordem. E a ordem de Deus é: ide, vão. Vão fazer o que, irmãos? Pregar o Evangelho. Quantos aqui querem que Jesus volte logo?
logo, não é isso? Todos nós queremos. Aí quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus diz assim: e será pregado o Evangelho do Reino para testemunho de todas as nações. Aí virá o fim. Não parece contraditório se eu digo que quero que Jesus volte e não prego para as pessoas? Parece não, é contraditório. Se eu digo aqui na igreja algo que eu mais quero, irmãos, o que eu mais quero é que Jesus volte, acabe com esse sofrimento, com essas doenças, com tudo. O que eu mais quero é que Jesus volte, nos leve para o céu para morar eternamente ao lado dele. Mas eu não prego para os irmãos. Eu não prego para as pessoas que Jesus quer voltar. Eu não falo de Deus para as pessoas que estão lá fora. Isso é contraditório, isso é hipocrisia minha. Se eu digo que quero algo e não faço por onde aquilo acontecer. Se eu digo que quero que Jesus volte, que Jesus mude tudo, que Jesus venha logo para buscar a igreja, para buscar os seus filhos, que Jesus volte logo para acabar com o pecado, mas eu não prego que Jesus vai voltar, eu não falo de Cristo para as pessoas, como é que eu digo que quero que Jesus volte se eu não prego para as pessoas? Eu estou entrando em contradição. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Paulo, Pedro, João, eu vejo esses homens que realmente diziam: eu quero que Jesus volte. Eu vi esses homens pregando. Eu vi esses homens em todas as oportunidades que tinham falando de Jesus. Se você falar de Jesus, você vai ser preso. Estou nem aí que você seja preso, eu vou falar de Cristo. Se você for falar de Jesus, você vai ser morto. Estou nem aí que você seja morto, eu vou falar desse Jesus. Se eu morrer, ele vai vir e vai me ressuscitar. Mas eu vou pregar de Jesus. É isso que as pessoas faziam. As pessoas, quando olhavam para Paulo logo após o convertimento, as pessoas diziam: esse aí não era o que perseguiam os cristãos. E Paulo dizia: estou nem aí, eu estou aqui para pregar de Jesus. Arrependa-se, se converta, porque eu estou aqui para pregar de Jesus. Estou usando as minhas palavras. Mas ele fazia isso. Ele não queria nem saber. Eles queriam que Jesus voltasse logo. E eles mostravam no exemplo, nas atitudes, que eles queriam que Jesus voltasse. O problema é que a gente levanta a mão dizendo que quer que Jesus volte e a gente não prega que ele vai voltar. A gente quer vir para a igreja e ficar no conforto, mas não quer sair para lá e tirar as pessoas do conforto delas, do desconforto do caso, da desgraça, do pecado, da lama, onde um dia alguém tirou a gente de lá. Eu acredito que todos aqui, talvez só, acho que Davi nasceu na igreja. Não, foi quase. A Ariá também foi quase ou foi na igreja? Na igreja. Poucos aqui nasceram na igreja. Poucos. A maioria aqui, alguém teve que ir buscar você. Lá onde você estava. Gostando de festas, gostando de bebidas, às vezes se prostituindo, pecando, errando. Mas alguém foi lá buscar você. E Jesus, ele quer que a gente seja também uma bênção na vida de pessoas que estão lá fora. Amém. Deus, ele espera que a sua igreja vá buscar as pessoas que estão lá fora. As pessoas que estão lá, viciadas, que estão hoje pensando, sabe o quê? São João. Em maio, já estamos falando só de São João. Mas Deus quer que a gente vá buscar essas pessoas. Porque esses daí também são filhos de Deus. Jesus veio buscar todos. Todos nós. Irmãos, Deus ele quer uma igreja unida, Deus quer uma igreja que ora, Deus quer uma igreja que estuda a palavra, Deus quer uma igreja missionária. E, acima de tudo, Deus ele quer uma igreja que está escrita lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Abre suas Bíblias em Atos, capítulo 1, versículo 8. E nós vamos finalizar com esse texto. Atos, capítulo 1, versículo 8. Olha como é que Jesus ele quer a sua igreja. Mas receberão o que, irmãos? Quando?
Quando descer sobre nós o quê? E nós seremos o quê? No Eliseu, no Frutilândia, na Coab, Vertentes, em Açu, até os confins da terra. Sabe o que é que Deus quer a sua igreja? Uma igreja com poder. Mas esse poder não vem de nós, vem de Deus. Deus, Ele quer uma igreja cheia do Espírito Santo. E você já parou para analisar, prestando atenção nas orações, poucos pedem o Espírito Santo. Nem todo mundo que ora pede a descida do Espírito Santo em sua vida ou na vida da igreja. A Bíblia diz que vocês vão receber poder quando Ele estiver com vocês. Irmão, hoje o ser humano ele quer poder aqui na terra. Quanto mais poder para ele, melhor. Mas não é esse poder terrível que Deus quer nos dar, não. Deus quer nos dar um poder que está acima de tudo isso que tem aqui na terra. Porque tudo isso que tem aqui na terra, dinheiro, ouro, prédios, tudo isso vai queimar. Não vai ficar nada. Mas aquele que tiver o poder do Espírito Santo, esse vai subir para as mansões celestiais. Deus, Ele quer a sua igreja, porque quando a igreja estiver cheia do Espírito Santo, a igreja vai estar unida, a igreja vai estar orando, a igreja vai ser uma igreja missionária, a igreja vai estar estudando a palavra de Deus, a igreja vai estar indo buscar as pessoas que estão lá fora, a igreja vai ser uma igreja moldada por Ele, onde os irmãos se preocupam uns com os outros, onde os irmãos amam uns aos outros, onde as pessoas amam as pessoas que estão lá fora, onde as pessoas não tratam com indiferença as pessoas que estão bebendo, as pessoas que estão se drogando. Deus quer uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que olha para a palavra e diz: eu vou ser da maneira que Deus quer. Não importa o que aconteça, não importa onde estejamos. E o versículo 31 de Atos, capítulo 9, e a gente fecha com esse verso, diz o seguinte: assim, a igreja tenha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. É assim que Deus quer a sua igreja. Uma igreja que teme a Ele, não é ter medo dele. Uma igreja que respeita Ele, uma igreja que ama Ele, uma igreja que adora Ele, uma igreja que busca. O que é que está faltando na gente, irmãos? O que é que está faltando para que a gente seja? Capítulo 9. Eu não citei o capítulo não, foi? Desculpa aí. Eu disse o quê? É Atos 9 que tem. Deus, Maria José, Ele olha para mim e para você e Ele diz que eu e você devemos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu tenho certeza absoluta, se eu e você buscar a Deus, a gente vai encontrar. Amém. Se eu e você quisermos mudar, Ele vai nos mudar. Se eu e você quisermos o Espírito Santo, Ele estará conosco. Mas foi o que eu falei logo no começo: a gente tem que querer, irmãos. A gente tem que parar de brincar de ser crente. Porque o diabo é 24 horas, o que ele quer é levar a gente para onde ele vai. Ele não tem poder para atingir a Deus, mas Ele quer atingir os filhos de Deus. E sabe quem foi que trouxe você aqui nesta manhã? Foi o Espírito Santo. Alguém pode até ter convidado você,
mas quem me trouxe foi o Espírito Santo. Por nós mesmos, nós estaríamos em casa, trabalhando ou fazendo alguma coisa. Mas o Espírito Santo tocou em nosso coração e disse: você vai para a igreja. Porque lá é o canto de oração, lá é o canto de buscar a mim. No santo sábado, onde você deve buscar é aqui, na casa de oração. Deus, Ele quer uma igreja. E essa igreja somos nós, transformados, mudados pelo poder do Espírito Santo. Você tem esse desejo de ser mudado por Deus? Você tem esse desejo de ser mudado pelo Espírito Santo? Você tem o desejo de ser a igreja que Deus espera que você seja? Fique em pé e vamos juntos cantar este hino. Um hino que alguns aí tenho certeza que conhecem. Se você não conhece, você vai cantar junto conosco. Pode parar. É assim que Deus quer a igreja. Meditem na letra desta música. E seja a igreja que a Bíblia e essa música está falando.